Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia e luz e paz para você nesse lindo dia 8/9/2022, nesta quinta-feira ensolarada na capital baiana, em que os termômetros marcam 26, 28 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muito papai, de muitos sorrisos, de muitos abraços, de muitas confraternizações. Bom dia aí para você que acordou para nos assistir e nos prestigiar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ginasticar, para você que acordou para florestar, para você que acordou para pegar o metrô, o buzu, seja como for, onde for, com quem for. Bom dia aí para você, mesmo que você só tenha acordado para se espreguiçar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí, feliz quinta-feira, de paz e luz para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez no canal Roteiro Espírita, para você que está nos acompanhando pelo canal da TV7 e que também está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo e bem-vinda. E para aqueles que já nos acompanham há mais tempo pelos dois canais, vai aí o nosso saudoso bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. E vamos que vamos, meu povo, porque hoje é quinta-feira do dia 8/9/2022 e como tal, temos aniversariantes, um trio muito especial, muito querido e muito legal. Então vamos a eles para dar o nosso feliz aniversário, paz e luz no coração dessa gente querida, a começar por ela, a instituição espírita LERP, LERP. Bom dia aí para a LERP, instituição espírita. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, a todos os trabalhadores dessa instituição, que seja um dia de muita paz, de muitas aventuras, de muitas alegrias no coração, para os trabalhadores, para os frequentadores, para os seus diretores e voluntários, para todos da LERP, Instituição Espírita. Feliz aniversário. E também para ele, o nosso Antônio Góes Carmelier, Antônio Góes Carmalier, nos seus 68 aninhos, completos hoje, no dia 8 de setembro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aí, senhor Antônio Góes. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, menino Antônio, e também para ela, a nossa querida Patrícia Vieira, nos seus 52 aninhos, a nossa querida Pati, de lá do Porto da Alegria, aqui em Salvador. Para você, menina Pati, feliz aniversário, paz e luz em seu coração, menina. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te conserve assim, essa pessoa querida e maravilhosa que todos nós gostamos. Para toda a galera do Porto da Alegria, feliz dia e um bom
bom dia aí para você, menina Pati Vieira, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seja uma quinta-feira de muitos abraços, de muitos sorrisos, de muita alegria para você, Pati. Obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua companhia. Que Deus lhe abençoe, que Deus te proteja hoje e sempre. Menina Patrícia Vieira, para Antônio Góes e para a LERP, Instituição Espírita, esse trio querido e famoso. Feliz aniversário, paz e luz para vocês. Então tá, vamos que vamos orar por esses meninos e essas meninas que estão hoje aniversariando. E para aqueles que ontem estiveram nas comemorações do 7 de setembro, independência ou morte, como foi? Conta aí pra gente, coloca desde já no chat. Mas antes, vamos orar em nome de Jesus, para que nós nos fortaleçamos na sua energia crística para enfrentarmos o restante desta semana, que está pouco a pouco se finalizando. Entra uma e termina outra. É assim que dá, porque faz parte da vida. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus para vencermos mais um dia com muita alegria, com muita felicidade, com muita paz. Sendo assim, vamos orar. Fica a dica para hoje. Anote. Afaste-se dos ambientes malsãos. Vou repetir. Afaste-se dos ambientes malsãos. Evite as pessoas mal intencionadas. No entanto, se sua presença puder melhorar, sem que com isso sofra sua alma, leve sua virtude mesmo ao antro do vício. Mas faça como o sol, que ilumina e saneia o pântano, sem que seu raio de luz e calor dali se afaste, elameado e fétido. Seja você o espelho vivo de sua fé. Vou repetir. Seja você o espelho vivo de sua fé. Para tanto, afaste-se dos ambientes malsãos e evite as pessoas mal intencionadas. Para estas e para esses ambientes malsãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em uma rogativa de amor e de paz, pedindo-lhe que abençoe esses seres e esses ambientes nos quais eles se completam, com o desequilíbrio, com a maldade, com o erro, com os vícios, criando o padrão psíquico vibracional daqueles que se retroalimentam das suas próprias enfermidades. Sendo assim, Pai amado que estás nos céus, abençoa-nos nesta linda manhã de quinta-feira, nos dando paz, equilíbrio e harmonia para o enfrentamento dos nossos desafios de hoje. Abençoa todos os companheiros aqui presentes na live e aqueles que virão mais tarde em outros dias, ou ainda aqueles que nunca virão, que Deus possa envolvê-los em luz e em paz. E que o seu Filho querido Jesus possa estar conosco sempre, nos apoiando, nos ajudando.
despertando em nós a necessidade de sermos melhores hoje do que já fomos até ontem. Que pelo trabalho incansável do bem, nos tornemos amanhã melhores do que hoje. Que tenhamos todos humanidade terrena, brasileiros, brasileiras, todos aqueles que aqui são abrigados na pátria do Cruzeiro do Sul. A energia do amor e da paz, da concórdia, da fraternidade, que um dia tornar-nos-emos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E assim, na certeza da tua presença entre nós, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia e luz e paz para vocês e para mim também. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Que Deus nos abençoe, que nos proteja, que possa nos dar uma quinta-feira de muita paz, de muita alegria, de muitos abraços, de muito aprendizado e reflexão. Porque hoje é quinta-feira e é dia de cinema aqui no canal Roteiro Espírita TV7. Portanto, hoje é dia de Coca-Cola e pipoca. Preparem, sentem nas poltronas, no sofá, na cama e vamos pensar a respeito desta mensagem que nós recebemos recentemente, falávamos na semana passada, desse vídeo que recebemos e que vai ser muito oportuno para as nossas reflexões para o dia de hoje. Portanto, vamos a ela, a mensagem do dia de hoje para você. E logo, logo voltaremos com as nossas reflexões iniciais. Porte de armas, ditadura e discurso de ódio. E aí? O que fazer diante desta realidade, a qual nos toma a todos, de um modo geral, não apenas no Brasil, mas coletivamente entre muitas nações que nós conhecemos? Porque cada vez mais tem aumentado o índice de grupos que movimentam esta ideologia. Quando não da ditadura, a favor do porte legal ou não de armas. E, ao mesmo tempo, recorrentemente, o que temos visto nas redes sociais, nas nossas discussões em grupo de WhatsApp, e também presencialmente, quando estamos falando sobre política, futebol e religião, sentimos o arrobo, o desejo e, nas entrelinhas, comportamentos verbais que bem se assimilam com discursos de ódio.
E no Brasil, cada vez mais graça esse tipo de comportamento. Em particular, como temos visto diuturnamente nas redes sociais, por conta desse momento eleitoral em que nós estamos vivendo. Que daqui mais uns 2 meses voltaremos às urnas para eleger o próximo presidente da República. E que ontem, dia 7, enquanto nação, nós completamos 200 anos de independência. Mas, por incrível que pareça, ao longo desses 2 séculos, parece-nos que ainda vivemos tão fortemente governos ditadores, comportamentos de ódio a partir dos discursos que eles e nós, enquanto cidadãos, elegemos para defender o nosso ponto de vista. Assim como também, cada vez mais, campanhas são feitas, alastradas, no sentido de prevalecer a ideia de que estamos mais seguros a partir do uso desse artefato que é a arma de fogo. Depois de sancionado o direito do porte de arma, ainda que legalmente, tem sido cada vez mais uma discussão nos gabinetes políticos no nosso país. Até que ponto, de fato, temos maturidade, necessidade para fazermos uso de armas? Existem grupos direcionados, voltados para um discurso de ódio, voltado para o porte legal ou não das armas, como aqueles que buscam mostrar a invalidade desse uso de armas. Não estamos aqui entrando em questões políticas e partidárias. A ideia não é nossa, como veremos no vídeo que apresentaremos, e certamente o mais longo de todos até aqui postado nesses encontros de quinta-feira, em que o palestrante, o participante, Rafael Siqueira, ele vai responder a uma pergunta que lhe fora feita a respeito de como ele vê os jovens espíritas fazendo uso do porte de armas, ou na defesa, na verdade, do porte de armas, da ditadura e do discurso de ódio. Porque, independentemente da faixa etária cronológica em que nos encontramos, mas precisamos olhar a questão para além do que a realidade aparentemente nos sugere. Porque cada vez mais também temos visto que os jovens têm entrado por esse caminho. De um discurso ditatorial, de um discurso de ódio e de uma proposta cada vez mais crescente do uso de arma. Então, nós vamos assistir ao vídeo, que está em torno de quase 10 minutos, portanto, tenham paciência e atenção, porque a resposta que ele nos traz tem muito material para a gente pensar quanto à proposta de fazermos do nosso país, da nossa nação, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Sendo assim, nós vamos a ele, ao vídeo, e logo depois nós voltaremos para algumas reflexões pertinentes àquilo que nós vimos. E desde já sugiro que vocês coloquem na descrição do vídeo, visto que hoje não poderemos de novo estarmos com o chat aberto. Se puder, eu estarei colaborando, participando, mas nesse momento, entre vocês, discutem, coloquem no chat, coloquem na descrição do vídeo, para que a gente possa ver depois e também fazer as nossas considerações. Ok? Então vamos lá
ao nosso vídeo, a fim de que nós não percamos mais tempo quanto a essa questão. Porte de armas, ditadura e discurso de ódio. Vamos lá? Então tá. Pode o jovem espírita apoiar o porte de armas, a ditadura e o discurso de ódio? Enquanto eu sorrio, eu busco a inspiração do alto. Porque nós não somos nada, nem podemos nada sem a inspiração dos benfeitores. Muitas vezes no movimento espírita, as pessoas dão opiniões pessoais. E as opiniões pessoais, às vezes, nos levam a comportamentos que não estão adequados com a nossa doutrina espírita. Então, eu vou procurar responder dentro de parâmetros que estejam como premissa os livros espíritas, a codificação espírita. Nós percebemos que no mundo de hoje, os discursos, de uma forma geral, eles tendem a se politizar. Em nenhum momento eu entrarei em política na resposta que eu vou dar. Porque em nome da política, em nome da sexualidade, em nome da religião, famílias estão se desfazendo, pessoas estão brigando, casas espíritas estão ruindo, porque eu sou a favor, você é contra, eu faço isso, você não gosta. Estamos perdendo o senso de tolerância que nasceu em Pestalozzi, trabalho, solidariedade e perseverança, que Kardec aprimorou para trabalho, solidariedade e tolerância. Então, antes de entrar na resposta propriamente dita, eu vou dar um aconselhamento que não é meu, e eu gosto de citar as fontes, porque no movimento espírita, muitas vezes nós falamos sem citar a fonte, e aí nós pecamos porque, pelo copyright, nós devemos dizer quem disse, qual livro se encontra e de onde nós tiramos. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas se é de direita, se é de esquerda, e nos esquecemos do alto. Percebam, fulano é de direita e por conta disso é a favor disso, daquilo e daquilo outro. Já fulano é de esquerda, apoia disso e daquilo e aquilo outro. Mas e nós? Procuremos nos vincular ao alto. Procuremos nos vincular a Jesus. Procuremos nos vincular à mensagem confortadora e esclarecedora da doutrina espírita. Procuremos beber daquela água que Jesus ofereceu à mulher samaritana, que quem beberia dela não teria sede jamais. Procuremos as respostas que nos trarão paz de espírito e consciência tranquila. Então não caminharemos nem pela direita nem pela esquerda. Não interprete então a nossa fala por nenhum desses dois flancos. Procuraremos seguir com Jesus. Porque Jesus não foi candidato a presidente, porque Jesus não está nesse ou naquele flanco, porque se estivesse, ele seria o meu modelo. Então, ao responder essa pergunta, eu vou responder da seguinte forma: porte de armas. Quando lembramos de porte de armas, aqui as armas nos falam. Vamos interagir, gente? A que mais as armas nos falam? A que mais as armas nos falam? Está de acordo com a doutrina de Jesus? Não. Precisei responder alguma coisa? Não. Precisei dar uma opinião de esquerda ou de direita? Não. Mohandas Karamchand Gandhi libertou 800 milhões de indianos sem levantar uma única arma. A sua doutrina era a doutrina da não violência. Para que armas? Substituamos a arma pela educação. E eu não vou dizer livros, porque se eu disser livros, vocês podem me colar em alguma proposta política.
Modifiquemos a arma pela educação. E havia um grande educador nordestino, Paulo Freire, que dizia que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Então o espírita, ao pensar na arma, e o benfeitor Camilo dizia a Raul assim: ao refletir sobre determinada coisa, pense no que essa coisa gera e você terá a resposta. Se a arma gera violência, substituamos pelo caminho da educação, o caminho de Bezerra de Menezes, o caminho de Allan Kardec, o caminho dos espíritos que conosco tiveram, o caminho de Emmanuel, o caminho de Joana de Ângeles. Não nos consta que Joana de Ângeles tenha utilizado uma única arma. Pelo contrário, quando no convento da Lapa, na independência do Brasil, levantaram as baionetas para entrar no convento, ela se postou à frente sem levantar uma única arma. Para passarem aqui, vão ter que passar por cima de mim. A minha única arma é a minha ligação com o alto. Ditadura. O que é a ditadura senão o arbítrio? O que é a ditadura senão o autoritarismo? Então, se existe a ditadura, seja ela a ditadura de esquerda, ditadura de direita, ditadura de centro, é porque estamos desprovidos do senso comum decidindo. Estamos desprovidos das pessoas podendo exercitar o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio está constante no Livro dos Espíritos, questão 843. Tem o homem livre-arbítrio? Sim, porque senão obraria como uma máquina. Ditadura é legal, gente? Não. Qual é o terceiro item? Discurso de ódio. Mateus capítulo 7, versículo 12. O meu mandamento é esse. Não. Mateus capítulo 7, versículo 12. Se eu errar, o Arthur me corrige. Não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizessem. Jesus. João capítulo 15, versículo 12. Agora sim. O meu mandamento é esse: que vocês vos amem como eu vos tenho amado. E o mesmo João, na sua primeira carta: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, o discurso de ódio não está conforme a vontade de Deus. Se Deus é amor e nós somos a doutrina que estudamos, Jesus, que é o enviado de Deus, nós não podemos acolher a violência, seja ela a violência física, seja ela a violência verbal, seja ela a violência dos costumes. Aquela pedra que seria atirada à mulher adúltera, hoje é substituída por outras pedras, Adeilson. A pessoa que me inspira por trazer questões tão cotidianas, porque hoje nós não atiramos pedra, hoje nós vamos para o Facebook falar mal da vida alheia. E o espírita, quando quer falar mal da vida alheia, ele faz assim: ô Arthur, nós precisamos orar por Beltrano. Quando o espírita chega no outro e diz assim: preciso orar por Beltrano, prepara o ouvido, porque vem fofoca. A fofoca é um discurso de ódio, assim como a calúnia é um discurso de ódio, assim como tecer algaravia sobre a sexualidade, sobre a religião, sobre o que outrem fez ou deixou de fazer, é discurso de ódio. Então, ditadura, porte de armas e discurso de ódio não estão concordes com o discurso de Jesus, que amou e nos legou o amor. Obrigada, Rafael. Pois é, muito material a ser refletido e pensado por todos nós que nos dizemos espíritas e estamos vivendo esse momento presente. Observem a grandeza da resposta em uma pergunta que ainda muito nos mobiliza, cidadãos enquanto somos, e que queremos defender, muita vez,
o nosso ponto de vista focado naquilo que eu creio e acredito do ponto de vista também partidário. Isso gera um mal-estar, separações, desentendimentos, brigas, violência, discursos de ódio, separativismo. E não estou falando dos outros, estou falando de nós. Dentro das nossas leiras espíritas, dentro dos nossos arraiais doutrinários centristas, porque a doutrina espírita, já dissemos alhures, é diferente do movimento espírita. A doutrina, está acima dos nossos discursos enquanto movimento espírita, que ainda é para nós um movimento fragilizado, enfraquecido, e que precisa se repensar conduta, comportamento. Observem também que, pelo que nós vimos no vídeo, parece-nos ser um encontro com jovens, mas que nesse encontro, embora uma pergunta direcionada para eles, tem muito a ver para nós adultos. Porque quem somos nós, se não aqueles que supostamente, a princípio, educamos aqueles outros na nossa tarefa de pais e educadores? E como estamos conduzindo essas mentes joviais, juvenis, que estão iniciando os seus processos de aprendizado na atual existência? Que muitas vezes também não os conhecemos do ponto de vista da essência do espírito que abriga aquele corpo, e que nós nos comprometemos a fazer destas almas mais resignadas, almas mais sociáveis, almas mais voltadas para os ideais nobres e divinos instituídos por aquele que dizemos seguir. Rafael traz uma resposta bem interessante. Eu não vou falar nem da direita, nem da esquerda. Eu vou falar do alto. Toda a fala dele corresponde a essa ideia, fundamentada na doutrina. E nesse ponto, eu me lembrei desse livro tão conhecido de todos nós, que já tem umas 2 semanas que não utilizamos, que é Entrevistando Allan Kardec, de Sueli Caldas Schubert. E um dos temas que ela aborda é exatamente esse: verdadeiros espíritas. São 3 perguntas e nós vamos escolher a última, que é a menor de todas. E vejamos se não tem uma relação com a resposta do Rafael. Quando Sueli questiona: na conduta diária, como deve agir o espírita, seja ele jovem, seja ele adulto? Porque a temática social do vídeo é portes de arma, ditadura e discurso de ódio. Na conduta diária, no social, um com os outros, em grupos, presenciais ou virtuais, como deve se conduzir o espírita? E eis a resposta de Kardec, que está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 3, item 30. Dentre outras coisas, certamente, ela faz esse recorte. Kardec: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão do verdadeiro espírita. É nisso também que encontrará satisfação real. Repare que aqui é um roteiro, uma proposta de vida para todos aqueles e aquelas
que desejam se conduzir por essa proposta crística fundamentada na doutrina espírita. E dentro desta resposta, analisemos, reflitamos se há espaço para que incluamos o discurso de ódio, o porte de armas ou ainda a ditadura. O cerceamento do livre-arbítrio, a ingerência das decisões, para que o coletivo ou grupo possa seguir como uma determinação individual. Que vemos muitas vezes entre aqueles que dirigem e conduzem as nossas casas espíritas, pela posição hierárquica que atuam. Já ouvi muito, e certamente vocês também, que as coisas vêm de cima para baixo. Não é assim? Alguém aqui já coloca no chat, na descrição, para eu poder ver. Aqueles que são mais diretamente ligados aos trabalhos da casa, quando recebem uma decisão vinda da diretoria, dizem inconformados, as coisas aqui vêm sempre de cima para baixo, significando dizer que não existe espaço de liberdade para ouvir, para questionar, para decidir no coletivo da casa. Isso é, de alguma sorte, posturas ditatoriais. E que nós lá fora, e em particular hoje, por conta da guerra, no leste europeu, criticamos que assim também agem, achando que são genocidas, que são pessoas violentas e por aí vai. E quantas vezes, assim também, usamos dentro da casa espírita, no ambiente familiar, o porte de armas. E ele trouxe essa comparação. Quando não a real, o artefato em si, a arma verbal, que humilha, que fere, que desanima, que desestimula, que mata os anseios e os desejos de libertação, de crescimento. Que o discurso de ódio, de autoritarismo, estão tão presentes como sendo armas que são utilizadas com aqueles que, do ponto de vista social, do ponto de vista hierárquico, estão abaixo desses. Creio eu, particularmente, que esse vídeo, esse seminário, esse encontro entre Adeilson, Rafael e Arthur, tem pouco tempo. Ou ainda que não tenha pouco tempo, mas tão atual nesse tempo e nesses dias, quanto fora certamente quando do evento em si. Portanto, para nós que ontem comemorávamos o 7 de setembro, e quem viu, quem acompanhou pela mídia, pelas redes sociais o dia de ontem, viram certamente esses três elementos tão presentes naqueles que se propõem a gerir a destinação do povo brasileiro, desta nação que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Discursos de ódio, comportamentos de ditadura e porte, legal ou não, de arma, porque dentro da sua plataforma de governo, certamente inclui ou não, dessa ou daquela forma, esse tipo de armamentos. E o que a gente tem visto aí, eu sei que antes também tinha
mas hoje muito mais. Um percentual cada vez maior de pessoas inabilitadas, física, emocional e psicológica, fazendo uso, aspas, legalmente de armas. O índice crescente com isso, como consequência da violência, que estertora em todos os territórios, não apenas brasileiros, mas muitos outros também, mas especificamente do nosso país. Portanto, fica a dica. Esse é um compromisso meu, esse é um compromisso seu. Não apenas porque estamos a caminho de uma votação presidencial, independentemente de quem você vai votar. Pensemos quais são as propostas desses nossos candidatos. Não nos deixemos levar pelo arrobo das propostas apenas que irão nos beneficiar. Pela aquela ideia ilusória de que tem eles, os eleitos, condições de modificar e melhorar a nossa situação enquanto povo. Lembram-se da mensagem de ontem, de Marta, em que ela trazia essas reflexões? Se você não assistiu, assista o nosso encontro de ontem. Em que nesta mensagem de ontem, psicografada ontem, ela trazia essas reflexões. Ali está a ideia do verdadeiro espírito que Kardec traz aqui. Como devemos nos comportar, porque somos seres sociáveis e políticos e precisamos nos colocar politicamente, não necessariamente partidariamente. É o que a gente tem visto dentro da casa espírita. Nada contra os candidatos espíritas, mas creio eu particularmente que dentro da casa não deva ser um espaço para se falar de política partidária, de apresentações de candidatos. Porque Kardec, na Revista Espírita, ele fala sobre isso, que não devemos ter esse tipo de comportamento. Ele combatia esse tipo de prática. Isso para mostrar que não é só nos dias de hoje, mas também naqueles dias com Kardec. Porque estamos todos em processo de aprendizado. A Terra ainda é um planeta de provas e de expiações. E precisamos considerar todas essas questões. Portanto, fica aí a dica para hoje. Kardec na mente e Jesus no coração, para analisarmos as propostas que vierem, para que nós elejamos aquele que melhor estará se permitindo ser inspirado pelo partido do alto, por Jesus. Nem pelo partido da direita nem da esquerda, que saída do centro, mas pelo partido do alto que nós elegemos como Jesus. Que se fosse candidato à presidência, seria também o meu voto. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que nós reflitamos sobre o que nós queremos verdadeiramente desta nossa nação. Desse que será o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Esse coração que abrigará pela igualdade, pela fraternidade, pela liberdade, os direitos dos seus irmãos e compatriotas. Beleza? Então tá. Para você que está hoje aqui pela primeira vez,
Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que bom tê-lo e tê-la aqui conosco mais uma vez. Ou pela primeira vez, na verdade. Volte mais vezes, se possível, traga mais uns. Mas se não for possível, volte sozinho ou sozinha. Queremos você aqui de novo. E para vocês agora que já vem mais vezes, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Lembrem-se, alguns dias que eu não faço essa notificação, mas lembrem-se de dar o like, de compartilhar essa live e de assinar o nosso canal. Isso é importante para que mensagens como esta de Rafael possa chegar ao maior número possível de pessoas, para que elas reflitam quanto à necessidade de voltar naquele ou de escolher seus candidatos fundamentados nessa proposta do Partido do Alto, simbolizando a figura daquele que é para nós modelo e guia. E amanhã, sexta-feira, estaremos de volta ao vivo e a cores. Obrigado pela sua presença. Infelizmente, não podemos estar aqui para trabalhar com vocês o chat. Mas deixa aí escrito, que eu vou ver depois, e também coloque na descrição do vídeo. Ok? No mais, um beijo no coração. Obrigado a todos e a todas que estão aqui conosco. Em especial a nossa Lete, a menina mais Lete da internet. E ao nosso Francisquinho, que hoje deve estar na escolinha. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja sempre. Amanhã, então, às 7h45, de volta aqui no Bate-Canal e no Bate-Horário, para estarmos junto com ela, dessa feita, a nossa Joana de Ângeles, aquela que, quando da independência do Brasil, colocou-se então de frente com aqueles que queriam invadir o convento da Lapa e dissera: para passarem aqui somente sob o meu cadáver. Ainda que eles tenham feito desta forma, mas ela provou que é possível dar o exemplo de fidelidade às suas ideias nobres, conjugadas com os ideais superiores da vida. Sejamos nós, por nossa vez, também aqueles que irão, se preciso for, dar as nossas vidas, existências na verdade, para que o ideal maior do coração do mundo, pátria do Evangelho, possa um dia vicejar entre nós. Porque disse Jesus, finalizando: aquele que perder a sua vida em meu nome, ganhará. Mas aquele que preservar a sua vida em detrimento do meu nome, perdê-la. Fica então aí a dica para hoje, que escolhamos entre dar ou não a nossa existência, se preciso for, a causa maior que aquele que esteve conosco até pouco tempo atrás veio nos convidar a vivermos mediante a vontade do nosso Pai que está nos céus. Assim encerramos, agradecidos e felizes por mais um encontro, por mais uma oportunidade. A todos e a todas, a todes, muita paz. E até amanhã, às 7h45, se Deus assim o permitir. Muita paz.